vamos realizar a oração de hoje, a oração de sexta-feira, a oração do meio-dia, sexta-feira da Paixão. E eu gostaria de trazer assim de uma forma toda especial para você nesse mesmo horário aqui que nós estamos nesta live. O que aconteceu, o que a Bíblia fala. Talvez você esteja assistindo um outro horário, mais tarde, na madrugada, outro dia. Mas agora, nesse momento em que essa live está aqui, vindo no ar, está indo para todos que vou fazer essa leitura aqui. Como está escrito aqui, ó. E desde a sexta hora. A sexta hora é meio-dia daquele tempo, daquela época, né? No horário jubileu, no horário judaico, no tempo de Cristo. A primeira hora era de 6 às 7. E a sexta hora vem ser justamente meio-dia, de meio-dia às 13 horas. Essa é a sexta hora. O versículo 45 está dizendo aqui, de Mateus, capítulo 27, está dizendo: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona já é 3 horas da tarde, que é a hora em que ele está agonizando. Ele é crucificado 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. Ele já é julgado na primeira hora do dia. Julgado, condenado, maltratado, humilhado. E na terceira hora do dia, que é 9 horas da manhã, ele é crucificado. E ele é crucificado até a 9ª hora. Ele está agonizando. São 6 horas de agonia antes de morrer. Então essas 6 horas que ele está agonizando na cruz, também é o nosso tempo aqui de cristianismo, nossa caminhada, nossa jornada aqui, que estamos amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, o mesmo amor da cruz, o mesmo sentimento, dando nossa vida por completo ao Senhor, se entregando, sacrificando, e se for preciso, até mesmo sendo crucificado, martirizado por Ele, né? Por Jesus. Ele deu sua vida por nós. E agora é a nossa vez de dar a nossa vida por Ele. Se você não tem feito isso, reflita. Hoje é dia de reflexão. Você tem que ver como é que está a sua vida espiritual. Cada um tem o que merece. Cada um colhe o que planta. Cada um vai desfrutar das suas escolhas da vida. Então, aqui no versículo 45, e desde a sexta hora houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. Quer dizer, eles entenderam que estava chamando por Elias, enquanto estava chamando por Eli, El, né? El, se for a pronúncia que a gente fala, é El, que é Deus, né? E alguns que estavam ali ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a num cano, né, numa vara, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então você vê um zum entre as pessoas naquela hora, né? E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo,
e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então é aqui aonde entra um grande mistério, né? Um grande mistério. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem, aí vem o momento do sepultamento, né? De sepultar Jesus. Mas eu estou falando justamente esse período aqui entre meio-dia e as 3 horas da tarde. Entre esse horário que nós estamos aqui, quando meio-dia os sepulcros se abrem, e tem muito mistério. Cada um vai dizer uma coisa, cada um vai falar uma coisa, né? E o texto estabelece uma série de pontos muito claros. Primeiro, confirma que Jesus morreu e ressuscitou, declara que houve um terremoto que abriu os túmulos e alguns do povo de Deus foram ressuscitados, informa que a ressurreição deles ocorreu paralelamente à morte e à ressurreição de Jesus, indicando que a sua ressurreição beneficiará a geração passada. Quarto, reitera que essa foi uma ressurreição literal, com a intenção de afirmar que Jesus tinha poder sobre a morte. E quinto, destaca o fato de que os ressuscitados foram a Jerusalém e apareceram a muitos, o que sugere que eles não permaneceram entre os vivos para morrer novamente, mas foram ressuscitados para a vida eterna. Então há muito mistério dentro dessa passagem aqui, nesse momento entre meio-dia e as 3 horas da tarde, nas 3 últimas horas de Jesus em agonia na cruz do Calvário. E esse momento de reflexão que a gente traz é justamente para poder você refletir. Jesus deu sua vida por mim, por ti, por nós. E chegou o momento de nós entregarmos a nossa vida também por Ele, a nossa vida pelo Senhor Jesus. Porque Deus envia Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer por nós. E todos nós que aceitamos Jesus, que vivemos essa fé no Senhor, devemos estar vivendo para Ele desde o momento em que a gente tem esse compromisso com Ele. Reflete sobre isso. De repente você é uma pessoa que tem muita fé em Deus, mas você não está praticando essa fé, não está vivenciando essa fé com sacrifícios, sacrificando o seu corpo, sacrificando sua vida para esse mundo. Quer dizer, não é se martirizando, se cortando, se mutilando, não. É justamente está nesse mundo, mas não pertence a ele, fazendo a vontade de Deus, não a vontade do mundo. Então pense nisso e que Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Eu quero que você envie essa live para alguém, esse link. Envia para pessoas nos dias de hoje, para que essas pessoas venham refletir, porque a Bíblia é cheia de mistério. Tem coisas que são reveladas e Deus vai revelar para nós, está revelando e vai revelar, mas tem coisas que é misteriosa, tem coisas que são misteriosas que Deus não vai revelar, só depois a gente vai saber de tudo. Nós estamos num corpo humano, num corpo corruptível, num corpo pecador.
Então tem coisas que não é para a gente agora, mas depois será, se a gente fizer parte dessa ressurreição também com Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, a gente lembra a morte de Cristo e no domingo a gente lembra a ressurreição de Cristo. E eu quero convidar todos vocês aqui de Itabirito para participar conosco neste domingo às 18 horas, participar da Santa Ceia do Senhor da Ressurreição. 18 horas, na rua José Benedito 375, aqui no bairro de Santa Eufigênia, próximo à Câmara Municipal, aqui do lado da ponte da BR. Deus abençoe vocês. Vamos falar com Deus. Meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, a gente sabe que foi num dia como esse, de sexta-feira, que o Senhor estava lá, carregando a cruz, para ser crucificado, lá no Monte Calvário. E lá o Senhor foi crucificado. E quando foi justamente entre meio-dia e as 3 horas da tarde, que o Senhor está agonizando, que houve também uma ressurreição. Mortos santos, pessoas que dormiam no Senhor, ressuscitaram. Não continuaram vivendo entre os humanos, mas permaneceu ressuscitado. A gente não sabe do fim, porque não voltou para o sepulcro, mas é um mistério que não adianta alguém contar. Porque esses corpos que ressuscitam, uns chegam a dizer que são os corpos que estão, os anciãos que estão assentados diante do trono do Senhor, os 24 tronos que tem diante do Senhor, lá no trono celestial, mas ninguém pode provar isso. Como está escrito lá no livro de Apocalipse 4, quando fala do trono de Deus e fala dos 24 anciãos com coroa. Mas ninguém pode provar que são esses que ressuscitaram. Uns chegam a dizer que são eles, mas ninguém pode afirmar. É mistério. E as coisas misteriosas da Bíblia, nós vamos esperar para chegar a nossa vez de entender. Porque as reveladas, aquilo que o Senhor está revelando, cada dia o Senhor está revelando para nós as Escrituras, para que a gente venha também ter a vida eterna e participar da ressurreição, principalmente da primeira ressurreição. Senhor Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, do meu FAP, família, amigos, parentes e irmãos em Cristo. Eu quero colocar nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Pai. Salva, meu Deus, cada um que ainda não te conhece, que ainda não te aceitou. Você que está orando comigo agora, o FAP é família, amigos, parentes e irmãos em Cristo. Então, se você puder escrever aí, eu coloco o meu FAP na mão de Deus. Essa sigla de família, de amigos, de parentes e de irmãos em Cristo, que entra vizinho, entra os colegas, os amigos, entra todo mundo, irmão em Cristo, entra todos. Por isso que a gente fez e faz essa sigla do FAP. Entregue na mão de Deus. Diga isso, escreva se você pode. Eu coloco o meu FAP, F-A-P-I, na mão de Deus, que é todos que estão ligados a nós. Toma, meu Deus, e aqueles que ainda não são convertidos, que não se converteram dos maus caminhos, da idolatria, que não se converteram, Pai, que venha se converter. Nós fazemos esta oração do meio-dia de sexta-feira da Paixão de uma forma toda especial, para que todas essas pessoas, ó Pai, elas também se tornem pessoas especiais, a menina dos olhos do Senhor.
para que essas pessoas elas venham, Pai, serem tocadas pelo Teu Espírito, serem abençoadas, alcançadas pela Sua misericórdia, em nome de Jesus. Então vamos orar juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Seu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, é a honra, a glória, é o poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amigos. É isso aí. Deus abençoe todos vocês. Eu quero então convidar vocês para estarem conosco neste domingo às 18 horas, participando da Santa Ceia e realizando a unção com o óleo e também participando do culto de adoração, de louvor e das orações. Deus abençoe a todos vocês. Se quiserem entrar em contato comigo para melhores informações, adquirir o meu livro, como também fazer doações, está aqui o Pix. Você que quiser ser dizimista desse ministério, está aqui também as informações. Qualquer coisa, entre em contato comigo. 31975749008. Deus abençoe a todos.